Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje o tema é a estratégia mais simples para ser aprovado em concursos públicos. Existem várias maneiras de você estudar para concurso público. Se você falar que cada aprovado estudou de um jeito, tem jeito simples, jeito rebuscado, e eu quero trazer para vocês algo que seja realmente fácil para você colocar em prática, algo simples e que gere resultado. Então esse é o objetivo do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Hugo Leonardo, sou auditor do TCU há mais de 13 anos. Eu passei nesse concurso com 22 anos de idade, fui um dos mais jovens do país a conquistar tal cargo. E do tempo que eu comecei a estudar para concurso até a minha aprovação no TCU, foram 18 meses. Nesse caminho aí eu acumulei algumas aprovações em concursos menores e encerrei minha carreira de concurseiro no TCU. Hoje eu me dedico a ajudar pessoas que querem também transformar sua vida por meio do concurso público. Então, nesse canal do YouTube eu ensino estratégias, métodos, técnicas, ferramentas, tudo que é necessário para que você também consiga ser aprovado em concurso público. E qual que é a dificuldade das pessoas, né? A gente pega um edital, a gente olha lá o edital, a gente vê o concurso saindo e, basicamente, o que você precisa fazer, né, para ser aprovado em um concurso público? Você precisa entender aqueles assuntos do edital. São vários assuntos, né? Varia de 300 a 700 itens. Você precisa ter um nível de conhecimento desses itens do edital e precisa fazer uma prova. É bem simples, né? O conceito de aprovação em concurso público. Nessa prova você precisa vencer candidatos. Ponto. Mas por que as pessoas têm dificuldades? Por que as pessoas ficam travadas nos estudos? Uma das razões é porque elas não têm uma estratégia que seja fácil de implementar, que seja prática e que gere resultado. Ou elas ficam empacadas tentando algo impossível, ou elas nem sabem por onde começar e acabam ficando desanimadas, procrastinando e aí se desviando para outras ações. Quando você tem uma solução, você consegue colocar em prática. Então, quais são as dificuldades, né? Você começa a estudar para concurso público, você vê um edital extenso, muitas matérias para você estudar, muita coisa para aprender e o tempo sempre é curto. O tempo sempre é um fator limitante. Além disso, qual é outro problema do concurseiro? Ele vai ter que lidar com matérias, com disciplinas que ele não tem familiaridade. Então, por exemplo, eu sou engenheiro civil. Eu passei 5 anos na faculdade. Quando eu fui para o mundo de concursos, eu tive que aprender direito, administração, AFO, um monte de coisas que eu não estava familiarizado com aquilo. Então isso é uma barreira também para as pessoas. Muitas vezes a gente quer estudar só aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente já domina, mas não, tem que enfrentar aí matérias que caem nas provas e que às vezes a gente não consegue, não tem aptidão, não tem muita base, muito conhecimento prévio, e aí também é uma barreira muito grande para as pessoas que estão estudando para concursos públicos. E aí, aliado a esse fato, a gente tem o quê? O aprendizado lento, porque as pessoas normalmente passam a escola, passam a faculdade, elas não aprenderam um método eficiente de estudo. Elas vão ali empurrando com a barriga, fazendo do jeito que dá, estudando na véspera. Só que o jogo aqui do concurso público não dá para estudar de véspera. Não dá para você em 3, 4 dias matar uma matéria inteira. Você tem dezenas de matérias que tem que estudar simultaneamente, tem que competir com outras pessoas, um nível de conhecimento cada vez mais denso em cada matéria que tem sido exigido nos concursos. Então não dá para você fazer em 1 mês, em 2 meses uma aprovação, começando do zero. Você precisa construir uma base. Então você vai precisar de um aprendizado mais rápido, de estratégias, de técnicas para aprender mais rápido. E aí além de aprender, a gente vai lidar com outro fator, que é o esquecimento. Então o aprendizado é lento e o esquecimento é rápido. Você tem que aprender uma matéria para de repente fazer uma prova daqui a 6 meses. Como é que eu vou fazer para aprender uma matéria hoje e daqui a 6 meses ela está fresca na minha mente? Então tem que ter alguns artifícios para manter essas matérias sempre frescas. E aí a gente passa por uma etapa de que se esforça e não sai do lugar. Pode perguntar aí, talvez você está passando por isso, se você ainda não está começando agora e se não fizer nada diferente, você vai passar por isso, por esse sentimento de que não estou saindo do lugar. E isso é frustrante. A maioria das pessoas elas vão desistir do concurso público exatamente por não ver evolução. E aí elas vão entender ali que talvez não é para ela e vai cair fora. E quando a pessoa busca ajuda, vem aqui no YouTube, vai no Instagram, vai em outras páginas, buscar ajuda para aprender. Elas se deparam com o quê? Um monte de gente falando um monte de coisas diferentes, porque cada um passou de um jeito, cada um tem suas técnicas e vai vir uma infinidade de opções. Vai ter técnica lá super elaborada, que eu até hoje não consigo colocar em prática na minha vida.
Imagina a pessoa que está começando a estudar ainda, vai querer começar com aquela técnica lá super difícil e vai se frustrar, porque não consegue pôr em prática. Então, é o grande dilema, né? Acaba se frustrando, acredita que não nasceu para estudar, que aquilo não é para ela e cai fora dos concursos e é mais um sonho sendo jogado fora. Então, esse é o panorama de quem começa a estudar para concurso público. E eu quero trazer aqui uma solução, uma estratégia que é simples, fácil de colocar em prática e que vai te permitir ter o resultado que você almeja. Com essa estratégia, a gente vai trazer técnicas, sim, só que são técnicas simples de colocar em prática. Não é uma técnica super rebuscada que, sei lá, talvez nem 1% da população consiga aplicar. Que você precisa estudar tanto a técnica que você nem estuda a matéria. Não. Vai ser técnica simples aqui, ó, que você aprende no estalar de dedos e já está colocando em prática. Com isso, você vai começar a estudar. Você vai ver a técnica, você vai ver essa estratégia e vai falar, cara, eu já consigo colocar isso em prática. E você vai começar a colocar em prática e você começa a perceber que está aprendendo mais rápido, que está retendo conhecimento, que está conseguindo lembrar de tudo. E essa evolução rápida que você percebe te motiva a continuar estudando. Porque agora você acredita que é capaz de aprender aquele monte de matérias que vai cair na prova. Então é muito simples. Você pega uma técnica, coloca em prática, vê o resultado e isso te dá mais motivação para repetir o processo. A partir daí, encontrar tempo para estudar fica muito mais fácil, porque você já sabe que vai dar certo. Então isso vira um ciclo virtuoso onde você vai cada vez mais se dedicando, vendo sua melhora e construindo a sua base. Essa construção da base é muito importante porque é ela que vai te levar à aprovação. Você precisa construir como se fosse um portfólio, um conhecimento para que você consiga vencer os outros candidatos. Isso demanda tempo. Então nesse vídeo eu vou explicar exatamente uma estratégia muito fácil para você colocar em prática agora e começar os seus estudos de uma maneira que você nunca fez na sua vida. E você vai conseguir ter resultados que você nunca teve na sua vida também. Tá? Vamos lá. Antes da gente começar aqui, aproveita já nesse momento que você já está se preparando, já se inscreve aqui no canal, já marca aqui o sininho, já deixa um like e faça um comentário, comente uma dúvida, comente alguma questão que está em dificuldade, algum tópico que você deseja que eu também fale mais. Toda semana eu trago conteúdo aqui nesse canal do YouTube, então eu te incentivo a deixar comentário aqui para poder dar ideias para novos conteúdos aqui para o canal. São dois pilares fundamentais que a gente vai trabalhar aqui nessa estratégia. E se você deixar um de lado, você vai cair. Você precisa dos dois pilares para suportar aqui o teu plano de estudos. Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar, para você ser aprovado, uma estratégia para ser aprovado, você precisa ter um planejamento. Se você começou a estudar para concurso empurrado por outras pessoas, na emoção de um edital que saiu, que tem milhões de vagas, nessa pilha, você vai ser mais um fogo de palha que começa a estudar e logo desiste. Então, se você está nesse momento de realmente estar motivado, é importante que você aproveite esse momento de motivação para fazer um planejamento. Eu vou dizer aqui alguns requisitos que o seu planejamento precisa ter para que ele tenha sucesso e te ajude realmente a conquistar a aprovação. Primeira coisa, você precisa, no seu planejamento, definir onde você quer chegar. Quando fala em concurso público, se eu sair na rua agora, entrevistar 100 pessoas e perguntar, você quer ser auditor do TCU? 100% das pessoas eu acredito que vão dizer que sim. Você vai ganhar mais de 30 mil por mês, você vai trabalhar nesse regime, desse jeito, assim, assado. Estabilidade, segurança, tal. Você quer? Eu acredito que 100% da população brasileira vai querer. E por que nem todo mundo está se esforçando? Por que nem todo mundo vai chegar lá? Porque precisa definir. Onde você quer chegar nos concursos? Qual que é o seu ponto final aqui? Você quer ser juiz? Você quer ser promotor? Você quer ser delegado? Quer ser policial? Você quer um cargo administrativo, mais do teu perfil? Então você tem que definir onde você quer chegar. Porque a partir desse momento, essa definição, o seu planejamento todo vai se desenrolar a partir daí. Então saiba onde você quer chegar. Uma vez que você definiu a carreira, o conjunto ali de cargos que te agradam, porque não necessariamente vai ser um cargo. Talvez você fale assim, eu quero ser delegado, mas você pode ser delegado da Polícia Federal, da Polícia Civil. Você pode ser policial militar, policial civil, policial federal, policial rodoviário federal, polícia penal. Todos esses cargos eles vão ter ali um conjunto de 80% de matérias comuns. Então no momento que você define o que você quer, você já definiu ali basicamente as matérias que você vai ter que estudar. E isso já vai te dando o quê? Previsibilidade. Eu sei que eu tenho que dominar essas matérias aqui, ó. A matéria A, B, C, D, E.
Pronto, já é o primeiro passo. Então com isso, quando você define onde você quer chegar, naturalmente você já vai ter definido as matérias que você precisa aprender. E quanto menos matérias você precisar aprender, melhor para você. Você tem que entender o seguinte, você não é um gênio, você não é uma pessoa fora da curva, você é uma pessoa comum, normal, e que precisa dominar matérias para vencer outras pessoas. Se você quiser dominar 20 matérias de várias áreas diferentes e querer concorrer com outra pessoa que está se especializando em 5, e que naquele concurso vai cair essas 5, você vai perder para ela. Muito provavelmente você vai perder para ela. Só que você pensa, não, mas se eu estudar 20 matérias, eu concorro para várias provas diferentes. Você vai reprovar em várias carreiras diferentes. Então é preciso definir o quê? Uma carreira que tenha matérias em comum. De forma que você vai ter que dominar aí 5 a 8 matérias e essas vão ser as matérias vão se repetir nessas provas. E você vai fazer várias provas com essa mesma quantidade de matéria. Você vai se especializar nessas matérias. Aí sim você vai estar muito mais próximo da sua aprovação. Então depois que você definiu onde você quer chegar, definiu as matérias que vai estudar, em decorrência disso, você tem que se antecipar. A aprovação em concurso público ela acontece do dia para a noite, mas a gente precisa se antecipar para que isso aconteça. Eu posso falar que eu passei no TCU estudando 65 dias. Foi um pouquinho antes do edital sair, eu comecei a garimpar a matéria e eu tive 65 dias para até a prova. Só que eu tive uma história de alguns meses. 14 meses, 16 meses na verdade, até eu chegar nesse ponto de passar estudando pós-edital. Nesses 16 meses eu estudei para vários concursos da minha área de engenharia civil, fui consolidando conhecimento, formando bases em direito, em português, em administração, em AFO, e aí sim, né, reprovei pra caramba, e aí sim eu formei aquela base, aí sim eu comecei a passar em concurso pós-edital, passei na ANA, Agência Nacional de Águas, só com pós-edital, mais ou menos 2 meses, passei no Detran estudando uma semana só, porque eu já estava construindo essa base. Então você precisa se antecipar ao lançamento do edital. Quanto antes você faz esse planejamento, define sua carreira e começa a se preparar, você está saindo na frente das outras pessoas que estão esperando o edital sair, para começar a estudar. Não é assim que funciona. Aí sim, você vai então depois seguir o que? Para organizar o seu tempo. Aí você vai olhar para a tua vida e falar, beleza, eu tenho que estudar esse tanto de matéria, como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu organizar minha vida aqui. E aí você vai montar seu ciclo de estudos. Tá? O ciclo de estudos, ele já vai ser a principal ferramenta que você vai utilizar para que seja um estudo simples, fácil de controlar, fácil de gerir. As pessoas se enganam porque elas acreditam que precisa ter um planejamento perfeito. E aí eu vejo na internet um cara vendendo um cronograma. Ele pega o edital tem 200 itens, por exemplo, e aí ele fala, ó, bata esse edital em 60 dias. Aí ele faz uma conta, 200 dividido por 60, aí vai botando item 1, 2 e 3. No dia 1 você estuda o item 1, 2 e 3. No dia 2, item 4, 5, 6. E aí vai fazendo essa distribuição até o dia da prova. Pô, maravilha, né? Qualquer um faz isso. Só que isso aí vira um dominó, né? Você empilha um monte de dominó. Se um dia dá um problema, esse dominó cai e desmorona todo o seu planejamento. Então, seu planejamento precisa ser flexível também, né? Ele não pode ser tão rígido, porque vão acontecer problemas. Tá? Vai acontecer um problema na tua vida, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa na tua vida que vai te impedir de estudar um dia. Se seu estudo for rígido desse jeito, você vai paralisar, porque nossa, aí perdi um dia, daqui a pouco perde outro. Quando você vê, vira uma bola de neve, você já está atrasado em relação àquele cronograma. Aí o que você vai fazer? Não, para tudo, faz um novo cronograma, porque eu preciso ter a sensação de segurança. E aí você vai parar tudo para fazer um novo cronograma, já vai perder tempo. Aí faz um novo cronograma, passa mais 4, 5 dias, falha de novo. Fica sem estudar ou estuda menos do que deveria. E aí vira aquela bola de neve, você se desespera e cai fora. O seu ciclo de estudos ele vai te permitir que você tenha flexibilidade. Então quando acontecer algum problema, você logo consegue compensar ao longo da semana ou ao longo das semanas, de maneira que você vai conseguir cobrir seu edital e de repente se você estiver atrasado em relação ao edital, você vai ter que fazer ali uma força-tarefa para acelerar, ou se você estiver adiantado, que é quase impossível, né? Porque o edital nunca acaba, é impossível completar um edital, você vai conseguir gerenciar melhor o seu estudo tendo esse ciclo. Então é a ferramenta mais importante que eu digo, e eu tenho um vídeo aqui que eu gravei explicando o passo a passo para como montar um ciclo de estudos. Vou colocar aqui o card para você conseguir acompanhar lá depois que terminar esse vídeo. Tudo isso que eu falei do planejamento
eu tenho um treinamento completo que explica o passo a passo de cada uma dessas etapas. Então, se você quer se aprofundar no que fazer em cada etapa, como fazer, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu treinamento que se chama Método Estratégico Caminho da Aprovação, MECA. Vai ter 7 horas de aulas para montar planejamento começando do zero. Então são mais de 7 horas que eu detalho todas essas etapas que eu coloquei aqui para que você consiga montar o seu planejamento e ter uma segurança de que está fazendo a coisa certa. Se você está gostando aqui, já senta o dedo no like. Vamos passar agora para o segundo pilar. Você terminou então o planejamento com o seu ciclo de estudos. O ciclo de estudos ele é o seu patrão. Você tem que seguir o ciclo de estudos, tá? É hora de sentar a bunda na cadeira e estudar de fato. Então o que a gente precisa para ter um estudo simples de gerenciar e que gere resultado? Algumas premissas, eu não vou me aprofundar aqui na ciência por trás, em toda a lógica por trás, porque senão aqui esse vídeo vai ficar gigante. Eu vou dizer o que você deve fazer. Depois a gente pode explicar melhor em outro momento. O seu estudo, para que ele seja mais produtivo, ele precisa ser um estudo mais espaçado. Então, por exemplo, se você pretende fazer 2 horas de direito administrativo, aí você tem contato com o direito administrativo uma vez a cada 15 dias. 2 horas uma vez a cada 15 dias não é a melhor distribuição. Você precisa favorecer o seu aprendizado e ter mais contatos com a matéria para melhorar a tua retenção. Então, quando você bota, por exemplo, 2 horas no dia 1 e depois 2 horas lá no dia 15, você está fazendo um blocão de estudo denso e vai ficar muito tempo sem ter contato de novo, aí depois tem outro blocão. Então, desse jeito, essas suas 2 horas não vão render bem, e essa distância vai matar a tua retenção. O que eu sugiro que você faça? O estudo espaçado. E o ciclo de estudo ele naturalmente faz isso com você. Em vez de ter 2 horas no dia 1 e 2 horas lá no dia 15, lá no dia 10, você vai fragmentar em 2 parcelas de 1 hora. Então você vai ter contato com a matéria 1 hora no dia 1, por exemplo, e 1 hora lá no dia 5, no dia 6, por exemplo. Aí depois no dia 10 você vai ter contato de novo, aí no dia 15 você vai ter contato de novo. Veja que você fragmentou as 4 horas, ao invés de fazer no dia 1 e no dia 10, no dia 15, você vai fazer no dia 1, 1 hora, no dia 5 ou 6, mais 1 hora, no dia 10 ou 11, mais 1 hora, e no dia 15, mais 1 hora. Você teve 4 contatos com a matéria, contatos de 1 hora. Um estudo, uma duração de 1 hora, você tem uma retenção maior. Por quê? Você consegue focar mais durante 1 hora. Então essa 1 hora de estudo, ela vai render mais do que aquela hora que você estudou um blocão desse tamanho de 2 horas. Você estudou 2 horas, tudo bem, a primeira hora rendeu. A segunda parte dessas 2 horas, você já começa a perder a qualidade, você já está cansado, ali a matéria já está chata pra caramba. Então quando você fragmenta, você consegue ali, naquele momento de estudo mais curto, render mais, tá? Isso aí tem várias técnicas que falam sobre isso, tem vários materiais que falam sobre isso. O estudo ali, o Pomodoro, tem várias estratégias aí que pega exatamente fatias menores, onde você consegue dar sua concentração, sua dedicação maior e render mais. Beleza, então o estudo vai ser espaçado. Depois disso, você precisa ter uma atitude de estudo ativa. O que é ativo e passivo? Rapidamente. Passivo é quando você apenas lê algo. Quando é um estudo ativo, vai ser um estudo em que você vai botar sua cabeça para funcionar. Então você vai pensar sobre aquele tema, você vai formular questionamentos sobre aquilo, o que eu preciso entender, por que isso é assim, o que dessa matéria tem que eu já conheço, que eu consigo associar com outras matérias. Então é um processo que você passa o tempo todo fazendo questionamentos, perguntas para si mesmo, e aí você consegue, na leitura, no estudo ali, responder essas perguntas. Então fica muito mais fácil e direcionado o estudo, porque você sabe o que está procurando. As 3 perguntas essenciais: o que é aquilo, para que serve, por que isso é importante e como que funciona. Então quando você vai pegar lá o habeas corpus, o que é habeas corpus? Aí tem o conceito. Como que ele funciona? Ele funciona assim, você faz isso, isso e isso, e aí acontece isso, isso e isso. Beleza, e por que ele é importante? Porque ele permite que a pessoa tenha esses direitos e protege contra aqueles problemas e tudo mais. Pronto. Você entendeu as 3 perguntas essenciais. Se você chegou até aqui, bota aí, hashtag 3 perguntas. Que eu quero saber quem realmente entendeu as 3 perguntas essenciais. A gente passa agora para a etapa de revisões. Como é que tem que ser essas revisões, né? Na internet fala várias maneiras de revisões.
E quando você faz o ciclo de estudos, você meio que já tem um sistema de revisão já instaurado, porque você vai ter vários contatos com a matéria. Isso já te ajuda a revisar. Então, você vai basicamente escolher duas modalidades de revisão. Ou você faz revisão semanal, quando você tem um cronograma mais rígido ali que você consegue cumprir. Tá, todo sábado eu vou fazer revisão da matéria que eu estudei, beleza. Se você não consegue cumprir isso, né, se seu dia, se sua semana é mais desorganizada, mais bagunçada, você estuda um pouco aqui, eu não sei se sábado eu consigo estudar 4 horas, então se for mais caótico ali a sua semana, você vai fazer o quê? Revisões a cada X aulas avançadas. Como é que é isso? Você, digamos que matéria de português, você olha lá, tem 20 aulas, por exemplo, para você estudar. Você faz uma conta, cara, a cada 3 aulas eu reviso tudo para trás. Então você fez a aula 1, 2 e 3. Antes de ir para a aula 4, você revisa a aula 1, 2 e 3. Direito administrativo é mais curto, por exemplo, eu tenho só 12 aulas. Eu vou revisar cada 2 então. Então, a cada 2 eu faço a aula 1, 2, aí na terceira sessão eu estudo a aula 1 e 2. Aí na próxima sessão eu vou para a aula 3, 4, e aí sim você vai avançando e fazendo essas voltas aí. Então você vai ter que escolher 2 tipos de revisão, semanal ou a cada quantidade de matéria estudada, o que se enquadrar melhor no teu roteiro aí, na tua vida. A outra etapa do estudo são as questões. O que a gente precisa entender o básico aqui sobre questões? As questões servem para testar seu conhecimento. Você não aprende fazendo questões. Senão era fácil, né? Você pegava um livro de inglês e começava a fazer questões loucamente. Você não vai aprender inglês assim. Você tem que fazer uma teoria para entender as palavras, para entender como é que usa, e depois você faz questões para ver se você aprendeu, certo? Isso vale para qualquer coisa. Imagina que você está começando a estudar contabilidade. Se você não sabe nada de contabilidade, vai adiantar você ficar fazendo um monte de questões? Praticamente você vai estar ali com 50%, com uma questão de certo e errado, 50% de chance de acertar. E você vai achar que está aprendendo. Como é que você vai usar as questões realmente para te ajudar? Você vai fazer poucas questões, tá? Porém, você vai também fazer as questões de maneira espaçada. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Ao invés de você fazer 100 questões de direito administrativo, aquela bateria, hoje, 100 questões de direito administrativo, amanhã, 100 questões de português, depois 100 questões de raciocínio lógico, você pega e fragmenta isso, faz só 10 de direito administrativo. Só que você vai fazer essas 10 e você vai corrigir essas questões de verdade. Você vai lá ler, cara, o que eu errei aqui, o que falta entender, o que está em dúvida. Então você faz uma correção aprofundada dessas 10 questões. E aí passa para outra matéria. Aí faz 10 de português, aí corrige para entender o que aconteceu, o que errou, o que acertou. Dessa maneira, ao invés de você fazer aquela bateria de um monte de questões, depois vai ter contato com a matéria lá na frente. E além de fazer 100 questões, você não vai conseguir corrigir as 100, porque são muitas questões. Você vai acabar perdendo esse fator de correção. Então, quando você divide em 10, uma parcelinha de 10 questões, por exemplo, você consegue fazer mais vezes ao longo da semana, ao longo do mês, e consegue dar uma atenção maior para aquilo. Realmente analisar por que você acertou, por que você errou. Senão você vai virar o quê? Puxador de aquele cara que fica jogando caça-níquel. Respondedor de questão. Que é aqui, ó. Certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado, e nem pensou. O processo, a questão te ajuda a aprender quando você analisa o que você fez ali. Analisa o seu raciocínio. Cara, eu pensei nessa lógica aqui, ó, e errei. Onde que eu errei? Não, foi que nessa etapa aqui do raciocínio eu confundi tal coisa com outra coisa. Por isso que eu errei. Então você precisa ter uma reflexão para entender por que acertou e por que errou. Sobre resumos, você vai fazer resumos pontuais também. Ainda mais se você está começando agora. As pessoas acham que precisa fazer resumo, é uma obrigação fazer resumo. Deixe o resumo como uma ferramenta. Matérias que você está tendo dificuldade, você vai fazer resumo. Aí tem também os tipos de resumos mais adequados. Mas, de regra geral, guarda para aqueles tópicos mais cabeludos. De repente você tem que decorar prazos. Aí tem prazos para cada situação, tem um prazo diferente, tem uma situação diferente que muda. Então você vai ter que fazer uma tabela, vai ter que fazer um esquema para resumir. Deixa o resumo para esses momentos. Não fica resumindo teoria. Isso aí é perda de tempo, tá? E por fim, você vai fazer simulados a cada 15 dias. O que são simulados? Mix de questões, conforme a prova, para te treinar, para você se adaptar a fazer questões durante muito tempo e manter uma qualidade de raciocínio mais rápido. Também fiz um vídeo agora recente sobre simulados também, vou deixar aqui o card para que você possa ver e aprender tudo sobre simulados.
No meu treinamento MECA, a gente tem mais de 5 horas de aula sobre todas essas etapas do estudo. Como estudar, estudo ativo, como aprender mais, revisões, resumos eficientes, redações, enfim. São vários temas que você tem lá, que você vai ter também mais detalhado para você se aprofundar em cada etapa do estudo, para você render melhor. Tudo seguindo aquela premissa de que tem a técnica, mas que tem a técnica com simplicidade. Então eu não vou trazer memória, o palácio da memória, que é uma coisa maluca que tu tem que ficar lá memorizando um monte de coisa que é até bonito nos vídeos, mas para botar em prática, velho, eu sinceramente não me sinto capaz de colocar até hoje essa técnica aí do palácio da memória. E aí tem um monte de coisa assim na internet que você tem que ter cuidado. Então essas estratégias aqui que eu trago no MECA são estratégias simples, que você consegue colocar em prática agora e já te gera resultado agora. Quando você põe uma técnica e põe simplicidade, você aprende. Quando você percebe que está aprendendo, você começa o quê? A ter constância, porque você não quer ficar de fora, porque você acredita que é capaz de dominar todas aquelas matérias para a prova, e aí você estuda todos os dias. Então esse é o segredo aí, constância, autoavaliação, simplicidade e técnica. Tudo isso está no MECA. Então o link aqui na descrição para você se aprofundar mais. Então, para concluir aqui o vídeo, a gente tem dois pilares, né, que é o planejamento e o estudo. Você precisa fazer de fato esses dois pilares, um sem o outro não anda, e é a estratégia mais simples que eu conheço para passar em concursos públicos. Eu passei em vários concursos estudando de forma simples, né, de forma técnica, mas direta ao assunto ali, sabendo exatamente o que eu queria, definindo bem as coisas, fazendo um bom planejamento, analisando meu planejamento também periodicamente. E foi assim que eu passei em 5 concursos, mas concluí aqui minha carreira no TCU. Eu incentivo que você coloque em prática essas estratégias. Se tiver dúvida, bota aqui nos comentários. Não entendi exatamente o que quer dizer essa etapa, eu respondo os comentários, posso fazer um vídeo melhor aprofundando algum aspecto que você ficou em dúvida aqui, desde que você me avise aqui nos comentários. E por fim, eu quero dizer o seguinte, para muitas pessoas, né, o concurso público é a única salvação. E para mim foi assim também, né? Eu só enxergava essa salvação na minha vida. Eu não tinha indicações, eu não tinha condições financeiras para abrir meu próprio negócio na época, queria trabalhar com engenharia, não tinha recursos para isso. Eu tinha que escolher entre trabalhar para os outros ou trabalhar para o governo. Trabalhar para os outros, eu sabia que eu precisava também de indicações, que eu via meus colegas conseguirem indicações, pegando cargos legais lá dentro, já começando nas empresas grandes, e eu não me interessava por isso, né? E eu percebi que eu só tinha o caminho do estudo, né? Continuar estudando. E quando a gente vem aqui para o mundo de concurso, a gente percebe que só depende da gente. Pode ter 10 mil, 100 mil, 200 mil candidatos, mas a nossa aprovação só vai depender do que a gente faz, em casa, na biblioteca, no trabalho, no ônibus, onde você estiver. É o seu estudo, é aquela dedicação, 15 minutinhos aqui, 20 minutos ali, vai construindo isso. Quando você olha para trás, você percebe que você evoluiu, você é uma pessoa completamente diferente. Se você pegar assim 3 meses estudando com firmeza, você olha para trás e fala, cara, como eu evoluí nesses 3 meses. De repente você estudou 2 horas por dia, cara, em 3 meses você tem mais de quase 200 horas de estudo. O teu ritmo está melhor, a tua leitura está melhor, a tua interpretação está melhor, o teu condicionamento físico para estudar está melhor, você está melhor como estudante. Talvez você não atinja a aprovação naquele concurso, mas se você repetir esse ciclo de 90 dias de novo, mais 3 meses se dedicando, evoluindo, aprendendo, você vai se tornar outra pessoa. Vai chegar uma hora, você vai olhar para trás assim e vai falar, caraca, como é que eu tinha dúvida nisso? Vai ter assunto que você olha hoje, que você fala, bicho, isso aqui eu nunca vou aprender, tenho certeza. Que vai passar, talvez 6 meses, você vai olhar, rapaz, era tão fácil. É tipo aprender a ler, né? A gente não consegue lembrar como é que era não saber ler. Porque a gente sabe. E a gente fala, cara, como é que uma pessoa não sabe ler, né? É tão óbvio. E com conteúdo, por mais que seja difícil hoje, lá na frente, quando você persiste, você olha para trás e fala assim, caraca, velho, era tão óbvio, como é que eu não tinha entendido? Porque o conhecimento é isso, ele vai se agregando ali, e quando você percebe, você sabe pra caramba. E eu tenho certeza, se você se dedicar, a tua vaga está garantida. Todos os dias, já agradeça, minha vaga está garantida. Já vai dormir sabendo, minha vaga está garantida, obrigado. Tô me preparando para ela. Porque eu tenho certeza que tá lá para você.
tá? Desde que você siga estudando, evoluindo, aprendendo, não só aprendendo a matéria, aprendendo como estudar melhor, aprendendo a ser uma pessoa melhor nos estudos, porque vai dar certo. Eu não conheço ninguém que se dedicou a estudar e que não teve resultado. Ninguém. Meus amigos, conhecidos, pessoas que às vezes a gente olhava assim, não dava credibilidade. Nossa, esse cara é fanfarrão demais. O cara, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, mudou de vida. Mudou de vida completamente. Então é preciso ter essa persistência. Eu sei que no começo é difícil, é doloroso pra caramba, a gente se sente incapaz, se sente burro, mas vai valer a pena, tá? Eu só peço que você persista, continue estudando, que vai dar certo. Se você ir lá no TCU, qualquer órgão, na Polícia Federal, qualquer órgão, conversa com um concursado e pergunta para ele como é que foi a jornada dele. A maioria absoluta vai contar histórias de superação, de dificuldade, teve que conciliar com o trabalho, de repente até com família, teve que de repente que ajudar os pais. Cara, quase todo mundo tem uma história de dificuldade. Quase todo mundo. A gente acha que é exceção, mas não quase. Meus colegas do TCU, pelo menos, quando a gente conversa sobre o concurso, ninguém chegou assim, não, mano, foi tranquilo, eu sentei lá para estudar e tal, passei de primeira. Todo mundo tem uma história de dificuldade, de repente achar que não ia dar conta, de querer desistir, de passar anos estudando para conseguir a aprovação. Então, eu tenho certeza que se você continuar, persistir, buscar melhorar, tá? Ter bom senso também para não ficar caindo nessas maluquices que se vende na internet, raciocinar ali, cara, isso aqui faz sentido? Essa técnica aqui? Tenho certeza que você vai conseguir a aprovação, tá? Conta comigo, bons estudos e até a próxima.